Queridos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Ruth, no capítulo 4, versículos 13 ao 22. Ruth, capítulo 4, versículos 13 ao 22. Hoje nós queremos ver como que terminou a história da nossa irmã Noemi e Ruth e Boaz. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome desse. Ele será restaurador da tua velhice e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs nos braços e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Queridos, na semana passada nós estivemos no início desse livro e nós pudemos ver como que o autor teve uma preocupação de começar mostrando a necessidade de redenção, e eu destaquei aqui a questão da redenção de Israel, logo depois a redenção de uma família que apenas está seguindo o curso de uma nação que disse não para Deus, que estava vivendo em desobediência, em idolatria, e consequentemente essa família se mostrou também desobediente ao Senhor e pecadora. O que aconteceu foi que as coisas foram piorando muito na vida dessa família. Os filhos, Malom e Quiliom, pioraram a situação ainda mais ao se casarem com mulheres moabitas. Uma vez que o Senhor, em todo o Velho Testamento, isso é notório, como Deus tinha e teve uma aversão a esse tipo de relacionamento, onde ele coloca até leis proibindo que o povo dele se casasse com mulheres de outras nações. Então isso é notório no Velho Testamento. Mas a gente viu que a história foi piorando, o Elimeleque acabou morrendo, os filhos também, Noemi ficou desamparada. Nós terminamos mostrando como que Noemi terminou a sua vida depois dessa jornada, depois dessa tentativa de fugir da fome, da morte, como que ela terminou em uma situação muito danosa para a sua vida. Noemi agora, ela está mais velha, já se passaram muitos anos, mesmo os seus filhos tendo casado e ficado casados 10 anos, não há ainda neto. Por algum motivo, Deus não permitiu que aquelas duas, tanto Orfa como Ruth, se engravidassem. Então Noemi está em uma situação crítica, dependendo também de redenção pessoalmente. Ela está mais velha, ela não tem esposo, não tem filhos, não tem neto, não tem mais forças para trabalhar, não tem mais vitalidade para talvez conseguir um novo casamento. E no contexto de Israel, um contexto de família, gente, antigo, que a pessoa era alguém, era definido como gente, como estar vivo, era ter uma família. E Noemi agora está sem nada, ela está realmente vazia.
E eu expliquei para vocês aqui, quando ela fala, as vizinhas falam, olha, Noemi voltou, e ela diz assim, olha, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu parti daqui cheia, com a sacola cheia, com marido, com filhos, e agora estou voltando sem nada, vazia, sem filho, sem marido, sem neto, sem perspectiva de vida, dependendo completamente da boa vontade, da generosidade de um parente. Então a situação de Noemi era muito crítica, pobre, sem ter como trabalhar, sem forças para isso, já frágil, em uma situação desesperadora. E há muitos momentos que nós também enfrentamos dores e sofrimentos, talvez não nesse grau, mas há momentos que a gente fica se sentindo desamparado, que nós também nos sentimos no vazio, que a gente se sente sem identidade, sem propósito, sem significado. As lutas, as dificuldades batem na nossa porta e a gente se sente completamente vulnerável e sem condições de agir. Há muitos momentos assim. Eu sei que você passou por diversas situações que você talvez não verbalizou o que Noemi verbalizou aqui, mas também se sentiu assim, desamparado, vazio, sem propósito, sem significado, talvez por causa de um relacionamento que não deu certo, de um emprego que perdeu, de um sonho que não foi realizado, e você então se sente arrasado, desolado. Nessas horas de profunda tristeza, angústia, dor, sem sentido algum de vida, como a gente sente falta de uma coisa que Noemi teve aqui. Um amigo, uma amiga fiel, que chega e diz assim, eu estou com você. Dê o que der. Aconteça o que acontecer, você não está sozinho. Noemi está carente de redenção. Noemi está arrasada. E a redenção começa na vida de Noemi, gente. Parece que quando a gente está lendo o texto, a gente passa muito depressa e a gente não percebe essas nuances. A redenção de Noemi começa a se tornar real a partir dessa redentora que decide ser a sua amiga. A partir de Ruth. Ruth também está vivendo um momento difícil. Ela acabara de perder o marido. Ela também está sentindo a pressão da dor, da perda. Ela também, de certa forma, se sente desolada. No entanto, em algum ato soberano, gracioso de Deus, o Senhor entra na vida de Ruth. Entra em seu coração. E Ruth faz aquelas declarações que a gente gosta de usar no convite de casamento, né? Imaginando que é uma declaração apenas romântica e está longe de ser isso. É uma declaração de fé, de aliança, de amizade, de se entregar à vida do outro. Diz, onde tu fores, irei. Onde você morreu, morrerei. O seu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Eu vou com você. Eu sou a sua amiga. Eu vou te ajudar. Eu vou cuidar de você. É isso que Ruth está dizendo. E você, Noemi, não vai me impedir. O que Ruth está fazendo, irmãos? Olha, o que está acontecendo aqui? Ruth toma a decisão de deixar sua terra, deixar os seus familiares, deixar sua, de certa forma, identidade,
a sua dor e seguir viagem para uma terra estrangeira, onde as pessoas de lá são suas inimigas. Para quê? Para cuidar de sua amiga. Para cuidar de sua amiga. A situação para mim também não está fácil, Noemi. Mas eu vou com você. Eu vou cuidar de você. A Ruth está fazendo uma aliança com Noemi. Gente, como é maravilhoso. Quando a gente está passando por lutas, não é verdade? Por dificuldades, e chega um amigo com essa fidelidade, com esse nível de amor, de cuidado, de entrega. Eu não sei se você tem um amigo assim. Eu não sei se você tem uma amiga assim. Se não tem, a gente precisa ter. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. E nós precisamos mais do que ter bons amigos, ser um bom amigo. Então você é um amigo assim? Você é um amigo redentor, resgatador, que se compadece da dor do outro, que se compadece do sofrimento do outro, que o vê em luta, em angústia, e senta do lado dele e diz assim: eu estou aqui, nós estamos juntos, e eu estou aqui não para te acusar, não para dizer onde você errou, o que você fez de errado. Ruth não faz nada disso. Ela só diz: eu estou com você. Você não está sozinha. E eu vou cuidar de você. Quando chegar lá, você pode ficar em casa. Eu sei que você não consegue trabalhar. E eu vou trabalhar. Eu vou colocar minha vida em risco para sustentar a sua. Eu vou perder a minha pátria. Vou perder tudo. Mas quero ser a sua cuidadora. Amados irmãos, se nós quisermos ser uma igreja genuína, verdadeira, a gente precisa começar a se tornar amigos redentores. Muitas vezes, quando a gente enfrenta uma situação de pecado, a primeira coisa que a gente encontra são acusadores. São pessoas para apontar o dedo. São pessoas para nos diminuir, para tornar a situação mais difícil ainda do que ela já está. Mas aqui a gente não percebe isso. Aqui o que vemos é Ruth agindo com graça. É Ruth se colocando em uma condição de redentora. A redenção das nossas vidas se torna ou começa a se tornar real quando a gente encontra amigos fiéis e quando nós nos tornamos amigos fiéis para os nossos irmãos. Aqui na igreja deveria ser o lugar de você encontrar os melhores amigos. É muito triste quando eu converso com algumas pessoas nessas minhas caminhadas por muitas igrejas já, e a gente escuta assim, a pessoa fala: pastor, o meu melhor amigo não é cristão. A minha melhor amiga não é cristã. Tudo bem, é bom você ter amigo lá fora também. Não estou dizendo que isso seja errado, não é. Mas será que a gente não poderia arrumar bons e excelentes amigos no meio do povo de Deus? O reverendo Clayton, que está com vocês aqui e é dessa igreja, é um grande amigo meu. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida ministerial, quem estava lá me dando conselhos e me acolhendo? Reverendo Clayton. Acho que você lembra, né, Clayton? Clayton me ligou, falou comigo, me abençoou, orou comigo. E é assim,
O reino de Deus é um reino de amigos. E a gente percebe que Deus nos ama, que Deus está nos redimindo, que Deus está nos restaurando. Quando a gente está no vazio, quando a gente não se sente, quando a gente não se sente ninguém, quando a gente está se sentindo que não é ninguém. Quando a gente está nesse esquecimento, às vezes, de muitas pessoas, e aparece uma pessoa ali para se doar, para se sacrificar, para entregar tudo que ela tem, para nos redimir, a gente sente que é Deus agindo em nossas vidas. A gente percebe que não está sozinho. Então é muito fácil se tornar amigo de alguém que está bem, de alguém que tem condições, de alguém que a vida está caminhando, está indo tudo ok. Mas e aquela pessoa que está no buraco? E aquela Noemi, que é pobre, viúva, sem filhos, sem netos, sem ninguém? E eu quero abrir um parênteses, irmãos. Como os idosos do nosso tempo estão sendo abandonados. Abandonados. Parece não existir mais aquelas conversas dos jovens, dos adolescentes, com os mais velhos para buscar sabedoria, buscar conhecimento. Não há mais, porque a gente vai abandonando. A gente vai deixando as pessoas no vazio, na solidão. Deixamos de ser redentores. Deixamos de ser amigos. Porque a gente está preocupado só consigo mesmo. O que vemos em Ruth é uma pessoa inteiramente comprometida com o cuidado e o sustento e o amor da sua sogra, Noemi. Então, nós podemos ver que a redenção começa, em primeiro lugar, né? Ela se inicia quando surgem esses amigos. Como eu disse, eu espero encontrar nessa igreja, como já estou encontrando, bons amigos. Amigos redentores. E eu espero muito mais ser um ótimo amigo para vocês. Que possa estar na vida de vocês. Com essa intenção, com essa finalidade de entregar a minha vida por vocês. Esse é o propósito. Esse é o propósito da igreja. A redenção começa aí, mas ela é confirmada na vida de Noemi quando aparece o parente redentor, Boaz. A segunda etapa da redenção de Noemi é quando aparece o Boaz. Boaz assume a responsabilidade. Ele se compromete. Olha a situação, irmãos. É um judeu, um senhor, já rico, que não tem nada a ver com Ruth, ainda mais porque Ruth é uma moabita, é uma inimiga, é alguém que dentro do contexto de Israel é odiada, é uma pessoa que não é bem vista, e Boaz resolve colocar em xeque a sua reputação. Resolve dividir os seus recursos, toda a sua riqueza, com a pobre, viúva, órfã Ruth. Com a desterrada, com a estrangeira. Com uma ninguém. Esse homem resolve entregar tudo dele para ela. Por que o outro redentor, o outro parente mais próximo não quis? E eu vou querer essa mulher? Eu vou dividir tudo com ela? Eu vou ter que tomar ela por casamento também? E o que ele faz? Não, pode ficar para você, Boaz. E Boaz, generoso,
amável, se compromete, se entrega, se aliança, pega Ruth, pobre, já idosa, frágil, compra sua terra, as possíveis dívidas que ela talvez tenha contraído, tudo é pago por um homem que decidiu ser um redentor. Por causa de um homem que decidiu não só pegar Ruth e tirar da pobreza, mas dar a ela uma identidade e recursos e vida, por pura graça, pura graça. Um homem que entendeu que também é alguém que precisa de redenção. Ele entrega tudo a Ruth. Ele salva essas duas mulheres. Ele devolve a dignidade, a existência a essas mulheres. Um homem que faz isso só pode ter sido alguém que foi transformado no seu interior. Um homem que decide fazer isso por pura graça. Aquelas mulheres nada tinham para dar para ele. Nada. E ele entrega toda a sua vida, sendo um resgatador, um redentor, que assume os custos, que assume as dívidas, que se compromete, que se entrega, que se doa. Aqui nós vemos o modelo, como nós vimos na semana passada, de homem que eu e você devemos ser. Homens de verdade. Homens que se sacrificam pelos outros. Homens que se sacrificam pela família, pela igreja. Homens que se doam. Ao invés de ficarmos reclamando, cobrando, criticando, que a gente possa fazer como Boaz. Ser esse tipo de homem que se compromete em tirar os outros da pobreza, da miséria. Não às custas dos outros somente, mas às nossas custas. Com o nosso trabalho, com o nosso esforço. É isso que Boaz faz. Então, a redenção já é mais confirmada na vida de Ruth. Agora, de Noemi e Ruth. Agora elas têm terra, agora elas têm recursos. E mais, mal sabia Noemi que Boaz seria tão generoso e Deus seria ainda mais gracioso com ela de lhe dar uma descendência. Na cabeça de Noemi, na hora do sofrimento, nada mais existiria para ela. A sua família cairia no esquecimento. Mas Boaz casa-se com Ruth. Deus a abençoa. E ela engravida e dá um neto para Noemi. Ruth ficou casada quase 10 anos. E não teve nenhum filho. Agora, ela acaba de casar com Boaz. O Senhor nosso Deus a visita, a abençoa, e ela então pode ter um filho. Uma história que começa em trevas, uma história que começa em desolação, em caos, mostrando a condição decaída de todos os homens. Agora aponta para um filho que nasce e dele virá outro filho que salvará toda a humanidade. Eu disse para vocês que Israel precisava de redenção, aquela família precisava de redenção, Noemi pessoalmente precisava de redenção, mas Ruth também precisava de redenção. Ruth não era perfeita, mesmo que tenha agido como agiu, mas ela precisava também de um redentor.
Nós conhecemos a história de Ruth, os seus antepassados. Ruth vem de uma linhagem do acontecimento mais horrível, mais pecaminoso da história. Vocês se lembram? Gênesis 38. Ruth vem, ela é descendente do incesto das filhas de Ló com ele. Ruth não tem familiares tão certinhos assim. Ela também é uma pecadora. Mas o Boaz também precisa de um redentor. Boaz não é perfeito. Boaz não é o homem perfeito, o redentor perfeito. Vocês se lembram quem são os antepassados, ancestrais de Boaz? Também lá em Gênesis 38, 39. Boaz, né, veio de Pérez, por isso que aparece aqui a genealogia de Pérez. Pérez é filho de Tamar, com Judá, o sogro dela. Tamara, né, é aquela que se disfarçou de prostituta e ficou com o sogro. Irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos são pecadores. Boaz, com um passado sombrio, veio de uma família com um passado sombrio. Ruth também. Eu e você também somos filhos de Adão e Eva, que desonraram o Senhor, que desobedeceram o Senhor. Somos pecadores, somos falhos, somos ingratos, somos imperfeitos, agimos de maneira leviana, mentimos, somos ressentidos às vezes, não compreendemos os outros às vezes, não entendemos as falhas dos outros, falamos mal uns dos outros, julgamos as pessoas. Por quê? Porque somos pecadores. E você quer amadurecer? Você quer crescer? Comece a falar bem dos outros. Comece a destacar o que é bom nos outros. Comece a ser um redentor, a abençoar o outro, a se sacrificar pelo outro. Porque a gente só se entende, só se conhece no outro. Porque a gente não é uma comunidade de eu. Nós somos uma comunidade dos outros. Uns dos outros. Somos nós e não eu. A gente vê isso aqui. Um momento de pecado, de destruição. Uma família perdida, tomando decisões erradas. Mas que no meio da história, Deus se mostra gracioso. Deus se mostra o verdadeiro Redentor. E levanta pessoas. E faz com que corações sejam encontrados. E curados. E amados. Nós cantamos aqui que Jesus é aquele que transforma a nossa história. E Ele está transformando. E Ele está aqui para transformar ainda mais a sua história. Só que a gente precisa se encontrar.
Não só presencialmente, mas nos corações. A gente precisa se ligar na alma. Nós somos a comunidade salva, aliançada. Somos um povo aliançado. Então deve ser essa a nossa declaração. Aonde tu fores, irei. Onde tu pousares, pousarei. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Onde você morrer, eu morrerei. A gente está junto. E eu vou fazer de tudo para que a gente continue juntos. Essa deve ser a nossa intenção, o nosso discurso, a nossa fala, a nossa maneira de viver. Agora, como que a gente consegue se tornar esse tipo de pessoa? Redentora. Porque existe um Redentor verdadeiro. De Davi veio Jesus, que deixou a sua terra, a sua família, que deixou os céus, a sua glória, o seu poder, o seu status. Deixou o seu status e veio habitar entre nós. Porque em Belém agora está nascendo um filho, apontando para esse filho que nasceria em Belém lá na frente. Depois de 1000 anos. Que se tornaria um estrangeiro entre nós. Pobre. Sem ninguém. Que não só prometeu que ia morrer, mas que morreu por nós. Que morreu por nós. Mas ressuscitou. E está vivo. Transformando histórias. Transformando corações. Assim como Ruth deixou a sua terra e se sacrificou, assim como Boaz que resolveu pagar as dívidas, assumir custos, Jesus pagou a nossa dívida. A nossa dívida de pecado eterna contra Deus. Todo o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Estamos aqui nessa noite porque Cristo, o verdadeiro Redentor, veio e nos redimiu e nos salvou e nos tornou um povo de Deus. E Ele entrou em aliança conosco. Ele não permitiu que a morte o segurasse. Porque Ele disse que queria estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Redentor. Esse é o nosso Cristo. É nele que nós estamos firmados. É nele que nós estamos aliançados. Ele é a razão da nossa existência. Ele nos basta. Ele nos tornou ricos novamente. E Ele não nos comprou com prata e ouro, mas nos resgatou com a própria vida. É esse Jesus que salvou a minha vida, que me encontrou na sarjeta, no pó, sem significado, sem propósito, sem um futuro. E me deu um futuro. E fez de mim quem eu sou. É esse Cristo que um dia, eu saindo de dentro de um buraco, que eu estava furando, trabalhando, que eu saí todo sujo, cansado, e eu já estava na igreja, e Ele enviou uma Ruth. Nesse dia, eu estava furando uma fossa,
E eu saí todo cheio de terra. E Deus enviou uma Ruth, a minha esposa, Tatiane. Foi assim que a gente conheceu. Eu saí de lá, ela olhou para mim e disse: oi, irmão, a paz. Depois ela me contou e disse assim: nossa, aquele irmão ali é bom, trabalhador. E a partir daquele dia, a nossa alma se ligou. Há quase 30 anos, muito tempo, Deus levanta redentores. Deus levanta amigos. Irmão, em nome de Jesus, ame os seus irmãos. Abençoe os seus irmãos. Abençoe os redentores que Deus tem levantado na sua vida. Minha Ruth tem sido uma redentora. Me suportado, os momentos difíceis, de incerteza, ela tem redimido. E eu tenho redimido ela também, nos momentos duros e difíceis dela. Tudo isso porque nós encontramos o verdadeiro Redentor. Ele mudou a nossa história. Ele mudou as nossas vidas. Ele nos deu um futuro de propósito e significado. Que vocês também possam firmar o coração de vocês nessa verdade, que só o Senhor nosso Deus pode fazer em nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa noite. Te louvar, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é gracioso, e o Senhor, ó Deus, mais do que ninguém, está comprometido conosco. O Senhor está empenhado em nos redimir, em nos purificar, em nos salvar a cada dia de nós mesmos, do mundo, de uma vida sem significado, sem sentido. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque nos momentos de vazio, de tristeza e dor, o Senhor aparece com pessoas queridas, amadas, para mostrar a sua redenção a nós. Obrigado, Deus. Obrigado por essa igreja amada. Obrigado por esse povo redimido. E, ó Deus, faça de nós amigos uns dos outros verdadeiros, redentores uns dos outros, e que possamos descansar no nosso Redentor, que começou a boa obra e há de completá-la. Assim nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém.